Saudamos a vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje você possa ter mais um encontro especial com Jesus. Nós estamos reunidos como igreja, onde já estivemos estudando a escola bíblica e também tivemos um momento para os testemunhos, onde cada um colocou o que Deus fez na sua vida e também apresentou os seus pedidos de oração. A propósito, se você que nos assiste gostaria que orássemos por você ou por uma situação em especial, entre em contato. Mande o teu pedido para nós e nós vamos incluí-lo na nossa listagem de oração, ok? O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Você escreve para nós e nós vamos te dar um feedback, ok? Convido os queridos irmãos para que possam abrir as Bíblias. Lucas capítulo 21, versos 5 e 6. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus fez os discípulos entenderem que o propósito das ofertas e dos dízimos não é só adornar o templo. Não é só deixar a construção, o edifício bonito ou grande ou confortável. Existe um outro propósito muito mais sublime associado aos dízimos e às ofertas. E esse propósito ele nos é ensinado no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O propósito é que a casa de Deus possua o mantimento. Ninguém vai concluir com isso que devemos vir para almoçar na igreja. O mantimento do qual a Bíblia fala é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele explica que Ele é o pão da vida. Vou abrir aqui com vocês. João capítulo 6. Jesus disse no verso 35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mais tarde, para que ninguém ficasse na dúvida, no verso 63, ele explicou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, em que sentido Jesus é o pão da vida? As suas palavras são vida. Então, o mantimento são as palavras de Jesus. Comer a Jesus significa crer na sua palavra. Quando a Bíblia diz para trazermos dízimos e ofertas a fim de que haja mantimento na casa do Senhor, é justamente trazermos as contribuições para que a mensagem verdadeira seja pregada. Este é o propósito. Porque o que vai salvar as almas não será a grandiosidade, a magnificência, o esplendor do templo, mas serão as palavras de Cristo, que são Espírito e são vida. As boas novas do Evangelho têm que chegar em todos os ouvidos. E aí sim, Deus cumprirá a sua obra de salvar as pessoas. Nós vamos ter o privilégio de entregar a Deus os dízimos e ofertas. Aqueles que têm a convicção de que este Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, prega a verdade, vão ter a oportunidade de fazer a sua devolução. Se você está longe, mas gostaria também de dizimar e ofertar neste ministério, você pode entrar em contato conosco e nós vamos te explicar como você faz, ok? O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos colocar o hino número 18 e quando o hino começar a tocar, então vamos, aqueles que estão preparados, fazer a devolução, ok? Vamos nos colocar em pé então para cantar, para louvar a Deus.
foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Amém, glória a Deus. Que linda, né? A igreja cantando junto. Amém. Vamos nos colocar de joelhos, vamos agradecer a Deus porque Ele nos tem abençoado e temos com que contribuir. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor não tem se esquecido de nós. Amém. Cada um de nós recebeu o suficiente para a sua alimentação, para o seu vestuário e para estar aqui em boas condições para te louvarmos e te adorarmos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos materiais, as bênçãos financeiras. Queremos te pedir que o Senhor possa abençoar a cada um, na medida da necessidade dele. E assim, Senhor, todos sempre tenham com o que abençoar os pobres e também contribuir com a tua obra. Senhor nosso Deus, abençoa estas contribuições, que elas possam ser um instrumento para que a tua mensagem chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Faça com que as contribuições sejam administradas por mãos sinceras e honestas, a fim de que possam render o máximo para a tua obra. Abençoa agora, Senhor, esta segunda hora. Quero pedir em especial que o Senhor me unja com o teu Espírito, a fim de que o Senhor Jesus Cristo tenha plena liberdade de falar ao teu povo as tuas palavras. Abençoa, Senhor, o teu povo nesta hora, que eles possam receber o refrigério do teu Espírito e saírem daqui na certeza de que tiveram um encontro contigo. Amém. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como nós já adiantamos para a igreja, hoje é um dia muito especial para nós. Quero anunciar a você também que nos assiste pela internet. Hoje, pela primeira vez na história do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, realizaremos uma cerimônia de Santa Ceia, sendo esta transmitida ao vivo para vocês. Nós fizemos aqui alguns preparativos, espero que tudo ocorra a contento, a fim de que você possa observar o que se faz e assim entender como pode-se seguir o conselho de Jesus, como se realiza a Santa Ceia de acordo com a instrução bíblica, ok? Queridos irmãos, eu queria convidá-los para deixarem as Bíblias abertas no livro Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, onde estaremos considerando a história da instituição da cerimônia da Santa Ceia. Esta história, ela não se inicia à mesa, ela se inicia um pouco antes. Conta que Jesus enviou seus discípulos para que eles pudessem
preparar a ceia. Era costume dos judeus comemorarem a Páscoa. A Páscoa tinha sido instituída como uma cerimônia onde eles comeriam a carne do cordeiro e também ervas amargas e pães asmos. Mas nesse momento Jesus institui uma cerimônia um pouco diferente. Primeiro, ele chega até o local que estava preparado e, segundo o costume oriental, ali estava uma bacia com água, a toalha, aguardando que um servo viesse para lavar os pés empoeirados dos viajantes. Naquela época, com certeza, o pó se apegava ao pé, deveria ser uma época de seca. Acontece que o ministério de Jesus não tinha um caixa muito forte. Pelo contrário, ele era mantido pelas pequenas contribuições das mulheres que simpatizavam com a sua obra. Portanto, não havia dinheiro para pagar nenhum servo a fim de que ele fizesse o trabalho. Isso significa que, naquele pequeno ministério, todos tinham que arregaçar as mangas e colocar as mãos à obra. E os discípulos logo perceberam que alguém, se quisessem terem os pés lavados, algum deles teria que tomar parte no trabalho. Mas longe deles o pensar em tal coisa, afinal de contas, enquanto caminhavam até ali, estavam eles discutindo para ver quem se sentaria à direita ou à esquerda do trono de Cristo no novo governo deste grande mestre. Jesus, com a visão espiritual correta, sabia que faltava um dia para ele ser crucificado. Em realidade, menos de 24 horas. As esperanças dos discípulos seriam completamente decepcionadas. Enquanto os discípulos esperavam prosperidade aqui na terra, glória mundana, Jesus ia ensinar a eles o caminho da cruz. Foi quando, em João 13, verso 1, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, pois ele ia ressuscitar, como ele havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Tinha ele tomado a decisão de entregar a sua vida para salvar aqueles a quem ele amava, todos nós. Verso 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que disse a Jesus: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas,
bem-aventurados sois se as fizerdes. A melhor maneira de lavar o coração dos discípulos era dar um bom testemunho. A melhor maneira de um cristão pregar o Evangelho é viver uma vida coerente. E Jesus não perdeu tempo, tratou de ensinar. O melhor ensino foi ele mesmo tomar a toalha e lavar os pés. Agora vejam, irmãos, ele era, de direito, o rei do universo. Era digno de que os anjos viessem até ali e lavassem os seus pés, coisa que eles fariam com alegria. Mas o coração não renovado do homem não estava disposto a se humilhar. E aí Jesus teve de se humilhar em nosso lugar, a fim de que nós aprendêssemos a lição. Tudo que Jesus diz para os seus discípulos é: segue-me. Então, quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, inclusive o do seu traidor, o de Judas, ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Irmãos, obviamente eles haviam entendido. Afinal de contas, um servo deveria limpar os pés. E ele era o mestre e agora se fez servo. Puxa, mas então, seguir o mestre significa ser servo. E aí Jesus disse: se eu que sou mestre fiz, então vocês também deveis lavar os pés uns dos outros. E se vocês fizerem, são bem-aventurados, quer dizer, são felizes se vocês fizerem isso. Deus colocou uma lei no universo na qual nós fomos preparados para servir. E nós encontramos a felicidade servindo. Aquele que vive apenas para si, aquele que faz de si e dos seus problemas o centro, jamais encontrará a felicidade. A felicidade está em esquecer-se de si mesmo e ocupar-se de atender às necessidades do próximo. E aí Jesus encerrou todo este princípio, esse ensinamento, por meio deste exemplo que ele deu, desejando que nós fizéssemos o mesmo. O lava-pés não é, portanto, uma cerimônia obrigatória na qual nós fazemos apenas para ganhar algum ponto, algum mérito lá no céu. Não. Serve para nós termos em mente de que somos servos. Serve para nós, para a lavagem não do pé, mas para a lavagem do coração. E é esse momento no qual Jesus, ele vem tirar as rusgas, vem tirar as mágoas, vem tirar aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Deus, a fim de que nós possamos, de coração aberto, puro, livre, adorar ao Senhor e possamos, leves, sairmos daqui. Se você veio aqui pesado, se você veio aqui sentindo um fardo, pois esse fardo pode ser deposto hoje. Ao lavar os pés do teu próximo, lembre que Jesus lavou você. E Ele está lavando você, se você faz a cerimônia do lava-pés com o verdadeiro Espírito. O verdadeiro Espírito não é a aparência exterior, mas é o que ocorre dentro de nós. Irmãos, nós vamos ter a oportunidade agora de participarmos dessa cerimônia. Todos aqueles que desejam serem lavados por Jesus podem participar. E aqueles que participarem poderão depois participar do segundo momento, que será o da Santa Ceia. A Bíblia ensina que as mulheres, por vezes, lavam os pés dos santos, mas não o contrário. Eu queria abrir em 1 Timóteo, capítulo 5, no momento em que o apóstolo Paulo fala das viúvas. Timóteo 5, versos 9 e 10. Aqui ele menciona o fato de mulheres terem lavado os pés dos santos. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, diz Paulo. Está falando daquelas que iam ser beneficiárias da ajuda da igreja. Nunca seja inscrita, portanto, mulher de menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, etc, etc. Então aqui diz, se lavou os pés aos santos. A Bíblia não traz exemplos de homens lavando o pé de mulheres. Deus é sábio. Hoje a razão nossa já nos faria entender o porquê. Então, na cerimônia do lava-pés, se alguma esposa quer lavar o pé do seu marido, amém, que assim o faça. Mas
No mais, que as mulheres possam lavar os pés das mulheres, que os homens possam lavar os pés dos homens. Justamente porque numa cerimônia tão solene, tão sagrada como essa, não se deve dar ocasião para que surjam pensamentos diversos daqueles que devem haver aqui. Amém? Então, nós vamos ter a oportunidade agora, vamos iniciar o louvor com os hinos. E na medida em que estivermos louvando, aquele que está preparado pode ir até lá, as mulheres vão lavar os pés ali na outra sala e os homens hão de lavar aqui. E você que nos assiste pela internet vai ter o privilégio de acompanhar a cerimônia, porque nós vamos estar filmando pelo menos uma ou duas delas para que você veja como é o proceder. E a propósito, você que já congrega no Ministério de Advertência Final, você que está num grupo e desejaria aprender, né? Você pode depois simplesmente seguir o que viu aqui e o que aprendeu por meio da Escritura. Amém? Amém. Vamos nos colocar então em pé, sim? Vamos nos colocar em pé. Vou pedir à irmã Emília que possa nos conduzir nos louvores, enquanto vão sendo ajustadas as cadeiras para cá. E na medida em que começarmos a cantar, aqueles que já desejarem, as mulheres podem ir se dirigindo para lá, depois os homens aqui. Quando as mulheres estiverem saindo, a irmã Emília também vai se deslocar até lá, e aí os homens ficam aqui para concluírem a cerimônia do lava-pés. Amém? Amém. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Vosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. espiritualmente, também na sua vida material, que ele possa ter vitória, Deus, e possa ser muito usado ainda, Senhor, nesta terra, para ganhar almas para o Senhor. Amém. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, agora que todos tiveram o privilégio de participar da cerimônia do lava-pés, nós vamos dar continuidade à nossa cerimônia com uma oração. Vamos aguardar só o irmão Luciano, que anda no louvor, voltar. E aí todos poderemos participar.
Vamos louvar a Deus com mais um hino. Vamos cantar o hino Ó que amor glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, e segredo me achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Agora que vamos partilhar daquilo que é o emblema do teu Filho amado, o sacrifício feito em nosso favor, queremos pedir que mais uma vez derrames o teu Espírito sobre nós e que confirmes a presença do Senhor Jesus em nosso meio. Amém. Que possamos, não só apenas nós que estamos aqui, percebê-la, como também, Senhor, aqueles que nos assistem virtualmente. Recebam eles a mesma bênção. E assim, nosso Deus, como um corpo espiritual, possamos todos terminar esta cerimônia na certeza de que tivemos um encontro pessoal com o Senhor. Amém. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. De Mateus capítulo 26, nós voltamos àquele momento em que Jesus estava reunido com seus discípulos por ocasião da ceia. E agora, eles ali sentados, Jesus foi dar o ensinamento dos símbolos do seu sacrifício. Em lugar da Páscoa, ele estava instituindo a Santa Ceia. Por milênios, podemos dizer, mais de 1000 anos, os judeus, todos os anos, comemoravam naquele dia a Páscoa do Senhor. Esta Páscoa era instituída pela lei cerimonial. Mas esta lei cerimonial haveria de ser cancelada no momento em que Jesus morresse na cruz do Calvário. A propósito, a Bíblia nos diz, em Mateus 26, no versículo 50, que quando Jesus expirou, o véu do templo, onde eram realizados os serviços cerimoniais do santuário, se rasgou em dois. E esta foi a demonstração divina de que ele não mais esperava que o seu povo comemorasse a Páscoa como comemorava até ali. A partir de então, uma nova cerimônia deveria ser celebrada no meio cristão. E Jesus estava instituindo ela naquele momento. Em lugar do cordeiro e as ervas amargas, agora o suco de uva, não o vinho fermentado. E há uma razão para isso. O fermento na Bíblia, ele é símbolo, quem se lembra do quê? Pecado. O fermento simboliza o pecado. E Jesus fora uma oferta sem pecado. Portanto, nós deveríamos celebrar a entrega de alguém sem pecado. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer que quando nós celebramos, nós devemos celebrar com os asmos da sinceridade e da verdade. Assim como o pão asmo não tinha fermento, a nossa vida não deve ter pecado. E a vida de Cristo não tinha pecado. O pão asmo ia relembrar justamente isso. E em Mateus capítulo 26, nós vemos um momento em que Jesus, ele pega o pão e ele o parte com as suas mãos. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em João capítulo 6, está o registro da conversa que Jesus teve com os fariseus, onde ele lhes disse o seguinte: se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, jamais poderão entrar no reino de Deus. E agora há pouco, na cerimônia dos lava-pés,
ou um pouco antes, até no momento da oferta. Foi quando nós lemos o texto em que Jesus explica essas palavras. Ele queria que nós nos alimentássemos da sua palavra. Ele é o pão da vida no sentido em que ele nos ensina as verdades. Comer a Cristo significa obedecer os seus ensinos. E o comer o pão asmo nada mais representa de que nós concordamos, decidimos obedecer à palavra do Senhor. Decidimos ter a nossa vida sem pecado. Decidimos andar sem fermento. Nossa vida não deve ter fermento. Jesus disse certa vez, um pouco de fermento leveda toda a massa. O pão asmo não deve ter nenhum fermento. Assim também a nossa vida não deve ter nenhum pecado. Nós devemos andar em perfeita obediência ao Senhor. Agora nós vamos participar da cerimônia do pão. Vou chamar o irmão Luciano, possa estar aqui comigo. E nós vamos simbolicamente partir esses pães para que nós relembremos que Jesus também teve o seu corpo quebrado por nós, quebrantado por cada um de nós. E esta cerimônia que vamos fazer é para nos impressionar com isso, o sacrifício de Jesus. Foi necessário muita coisa para pagar pelo pecado. Nós vamos abrir aqui. Em Isaías 53, a Bíblia diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Nós já vamos ler o texto. Da mesma maneira, nós quebramos esses pães asmos. Verso 5, a Bíblia diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vou pedir aos que estão participando da cerimônia que se coloquem em pé. O irmão Luciano fará a distribuição. Nós temos aqui só um recipiente para o pão. Cada um, na medida em que recebe, pode se assentar novamente e aguardar até que todos sejam servidos. Por favor. E quando todos estiverem servidos, nós aqui também nos serviremos. Vamos nos ajoelhar, o irmão Luciano fará uma oração e em seguida vamos participar juntos do pão. Oremos. Amado Deus e Pai, nesse momento nos colocamos de joelhos dobrados para reconhecer, Senhor Deus, o quanto que Tu é grande e maravilhoso. Nesse momento também que estamos ali participando da Santa Ceia, que o corpo de Jesus na qual estamos na mão, Senhor Deus, possa representar não simplesmente esse pão, mas a vitória que nos foi dada na cruz através da sua morte e sempre nos lembrar da sua ressurreição e da segunda vinda. Amém. Abençoe a cada pessoa aqui, cada família aqui e a cada um que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Comamos juntos. Amém. Voltando a Mateus capítulo 26, nós vemos que em seguida Jesus apresentou o emblema do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mais uma vez, um vinho, algumas versões falam vinho, mas que não era uma bebida alcoólica, era um suco sem fermento, a exemplo do pão, para representar que Cristo fora feito sem pecado, uma oferta perfeita para nós. É por esta razão que na Santa Ceia não se celebra com o pão fermentado, o pão pulma, né? Mas se celebra apenas com o pão asmo. E é pela mesma razão que não se usa o vinho alcoólico, e sim apenas o suco de uva. E em Mateus capítulo 26, no verso 27, Jesus diz, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo
ao ser derramado, comprovou que Jesus rendeu a sua vida e pagou a nossa dívida. O salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão dos 10 mandamentos da lei do Senhor. Todos nós somos transgressores, mas pelo sacrifício de Jesus podemos obter o perdão. Podemos em que sentido? Simplesmente nos apropriar dele, porque Deus já nos deu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, já foi dada a satisfação para todos os nossos pecados. Ao tomarmos, portanto, aqui este cálice, nós estamos também tomando o cálice da nossa própria salvação. Porque Deus já fez a sua parte, Deus já garantiu. Então basta para nós confiarmos na promessa, cremos. E aquele que confia e crê, vai receber o poder do céu para andar em harmonia com a sua vontade, enquanto aguarda o Senhor Jesus. Vai ser obediente aos 10 mandamentos da lei do Senhor. Neste momento nós vamos participar também do emblema do sangue de Jesus. E para isso convido mais uma vez os amados que se coloquem em pé. E a exemplo do pão, aguardem todos serem servidos. E então faremos uma oração pelo irmão Luciano. E aí todos participaremos juntos. Amém? Colocaremos de joelho. Amantíssimo Deus e Pai, vimos pela Tua palavra certa vez Jesus falando que aquele que não comer da sua carne nem beber do seu sangue não tem parte com Ele. Nos colocamos de joelho, Senhor Deus, porque não queremos ali ficar sem Jesus. Nesse momento agora ali com o suco de uva representando o seu sangue, pedimos as Suas bênçãos, Senhor Deus, sobre o suco e que a gente possa fazer parte desse reino prometido para nós. Amém, Senhor. Tomemos juntos. Amém. Me dirijo a você agora que nos assiste pela internet. É possível que o grupo de vocês seja pequeno. Nós estivemos aqui, graças a Deus, Deus providenciou também irmãos que estão auxiliando, cada um em uma parte. Mas se o grupo de vocês for menor, as tarefas podem ser concentradas também, a fim de que vocês realizem a cerimônia. Okay? Quando nós não tínhamos pessoas suficientes, eu mesmo fazia a distribuição. Obrigado, irmão. A distribuição do cálice e também do pão. Se você tiver dúvidas quanto a como realizar a cerimônia, entre em contato conosco. O nosso site é contato@advertenciafinal.com.br. Podem se assentar, irmãos. Convido todos a abrirem as Bíblias em Mateus, capítulo 26, versículo 29. O Senhor Jesus disse o seguinte: E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Isso demonstra, queridos, o amor de Jesus por nós e o quanto Ele nos valoriza. Bem sabia Ele que decorreriam milênios depois da sua ressurreição, até que Ele pudesse voltar à terra pela segunda vez. Afinal de contas, muitas coisas iriam acontecer e Deus gostaria que nós nascêssemos. Afinal de contas, né? Se nós não nascêssemos, como é que nós íamos para o céu? Então tudo tem um propósito. Não é porque Deus, Ele arbitrariamente falou, eu quero que o mundo continue no sofrimento. Se Jesus não veio antes, é porque algo ainda precisa ser realizado. E Jesus disse que nos esperaria enquanto nós, igreja, não estivéssemos prontos. Enquanto Ele não tivesse condições de nos levar para onde Ele estaria, de participar da glória que Ele participaria, de termos lugar e assento no Seu reino, Ele nos esperaria. Ele disse, não hei de tomar de novo esta ceia.
nós a tomamos aqui na terra, relembrando o que ele fez e também antecipando este grande dia. E Jesus, enquanto isso, nos aguarda, para que ao chegar lá, ele mesmo possa nos servir. Irmãos, quem somos nós para merecermos alguma coisa de Deus? Que é o homem para que dele se lembre o Senhor? Somos nada, somos pó. Mas o Pai nos sustém com imenso amor. Aqui nós podemos ter um pequeno vislumbre de como Jesus nos considera. Assim, quando nós estivermos angustiados, pressionados pelas circunstâncias, tentados a crer que fomos abandonados, que possamos lembrar destas palavras: Jesus nos aguarda, Jesus nos observa, e há de chegar em breve aquele grande dia em que todos nós estaremos naquela mesa quilométrica e poderemos participar juntos, não apenas de um pequeno cálice, mas tomaremos até nos saciarmos. Estaremos juntos com Ele, para nunca mais vermos morte, nem pranto e nem dor. É verdade que para nos salvar foi necessário um grande sacrifício, mas a glória será maior. Amém? Amém, queridos. Nós vamos então agora orar a Deus antes de finalizarmos esta cerimônia. E vamos nos encomendar a Deus novamente, para que Ele nos guarde pelo seu poder, pela sua graça. Nos guarde nesta crença na grande salvação que Ele nos deu, para que em breve nós possamos estar lá com Ele. Falta pouco, irmãos. Falta pouco. Vamos nos colocar de joelhos? Senhor nosso Deus, certamente tens preparado para nós coisas que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu e que nem jamais penetraram no nosso coração. Resta-nos, confiando em Ti, expressar desde já o agradecimento por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em especial, neste momento, queremos agradecer pela Tua infinita condescendência manifesta em Jesus, de nos aguardar por mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos, até que pudéssemos nós participar desta ceia com Ele, com o Senhor Jesus. Senhor, não há nenhuma dignidade em nós para tal coisa, mas nós queremos, Senhor, Te agradecer por ser esta mais uma das tantas demonstrações da Tua misericórdia para com o Teu povo na terra. Ó Deus, agradecemos-Te também pelo sacrifício de Teu Filho amado, este que nos possibilitou termos esperança e temos todas as bênçãos, mesmo nesta vida presente. Porque cada porção de ar que respiramos tem a insígnia da cruz. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor grave profundamente nas nossas mentes a lembrança deste sacrifício, a fim de que em qualquer circunstância, momentos de alegria ou tristeza, não importa, possamos ter um coração agradecido a Ti e perseverarmos na obediência ao Senhor. Considerarmos até mesmo um privilégio passar por tribulações ou o que quer que seja, por amor de Ti e do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, quer aqui em Curitiba, na sede, quer, Senhor, em todos os locais da terra, onde estão os irmãos que também se reúnem sob o nome Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Esteja, Senhor, fortalecendo a Tua igreja e dando a cada um deles o espírito missionário para que possam levar as boas novas deste sacrifício e da salvação que o Senhor deu à humanidade, a fim de que todos os sinceros possam se salvar e que todas as pessoas ouçam a advertência. Despede-nos a Deus com a Tua paz. Esteja conosco. É o que Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Diz a Bíblia, em Mateus 26, versículo 30, que ao final da cerimônia, tendo cantado um hino, saíram. E é o que vamos fazer. Vamos nos colocar em pé e vamos juntos cantar um hino. Graças doce
bênção derramada, pela dor e aflição, pelo teu cuidado infindo, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens cá também, pelas rosas do caminho e os espinhos que ela tem, pela própria da noite, pela estrela da brilhou, pela prece respondida e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento, eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz de coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando a você que nos assiste, no próximo sábado, dia 20 de setembro, estaremos no Rio de Janeiro. Você que mora nas proximidades e quer participar conosco, entre em contato e havemos de informar o endereço. Lembrando, a programação inicia-se às 9h30 da manhã. E para aqueles que moram aqui, lembramos, haverá programação normal aqui na igreja sede. Estaremos aqui, o irmão Luciano estará pregando para nós. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe. Espero estarmos juntos na próxima oportunidade. Até lá.